Eu sei que você já não aguentava mais ouvir de histórias, opiniões e jurisprudência sobre o direito penal. Queria porque queria saber da norma, né? Então, seu pedido acaba de se realizar. Hoje iremos estudar a norma penal. A princípio, norma penal é a norma de direito em que se manifesta a vontade do Estado na definição dos fatos puníveis e cominação de sanções. Geralmente, as leis penais compõem-se de um preceito primário, um preceito secundário e um preceito proibitivo. Você vai entender melhor com o nosso exemplo. O artigo 121 do nosso Código Penal, na sua redação, diz: matar alguém, pena reclusão de 6 a 20 anos. Temos o preceito primário na frase matar alguém. O preceito secundário encontra-se na sanção penal, ou seja, a punição, que é a reclusão de 6 a 20 anos. E o preceito proibitivo, onde será que está? Ele se encontra implícito na lei penal, que seria a ideia, a proibição de não matar, uma ação negativa. Pois, ao fazermos a análise, a pessoa que comete um crime não está transgredindo a lei, mas sim praticando uma ação por ela descrita, como no exemplo acima citado, matar alguém. O que na verdade ele estaria desobedecendo é o preceito proibitivo implícito na lei penal, que é não matar. Ficou claro? Se sim, vamos em frente. Agora que esclarecemos que a lei apenas descreve o crime e que o agente praticante age de acordo com ela, podemos analisar os elementos que constituem uma norma penal. Começaremos pelas características da norma penal. A primeira delas é a imperatividade. Quando falamos de imperatividade, estamos falando de ordem. Assim, dizer que a norma penal é imperativa significa dizer que ela tem caráter obrigatório. Ou seja, você não pode escolher se vai ou não obedecer. Todos têm a obrigação de observância. Caso algum esperto ache que pode violar, será penalizado com sanção, ou seja, a pena. Seguindo, temos a exclusividade. Nessa característica, a norma penal é a única que define delitos e elabora sanções. Não existe direito penal fora da lei escrita. Sendo assim, apenas o direito penal disciplina crime, pena e apenado. A seguir, temos a generalidade. Quando falamos que algo é geral, queremos dizer que é destinado a todas as pessoas indistintamente. Possui eficácia erga omnes. Todos são alcançados pela lei. Outra característica é a impessoalidade. A norma penal não pode referir-se a pessoas determinadas, pois não endereça o seu preceito a indivíduos específicos, mas a toda uma sociedade. A exemplo disso, temos o símbolo do direito, que representa proporcional tratamento, sem exceções ou privilégios, o que reforça o princípio da generalidade. De forma análoga, temos a irrefragabilidade. A norma penal não pode ser recusada. Que conveniente seria se pudesse, né? Sendo assim, deve atuar durante todo o período de sua vigência. Em sequência, temos a abstratividade. A norma penal não alcança fatos pretéritos, ou seja, acontecimentos do passado, somente alcançando fatos futuros, sendo elaborada para disciplinar fatos posteriores à sua vigência. Dizemos então que a norma penal não retroage. Em regra, você sabe que tem exceção, né? E a nossa exceção está quando a retroatividade da lei penal favorece ou beneficia o réu de alguma forma. Relaxa que detalharemos isso mais adiante. Como última característica, citamos a bilateralidade. A norma penal impõe a um sujeito o dever, reconhecendo a outro um poder. É a relação jurídica entre o Estado e os cidadãos. Confundiu? Vamos descomplicar. Quando dizemos que impõe um dever, dizemos que obriga alguém a fazer algo. Logo, se combina a pena de 6 a 20 anos para quem matar, obrigando o sujeito a agir de determinada forma, garantindo assim o direito à vida dos demais. Isso significa dizer que a norma penal é bilateral. Quando falamos de normas penais, podemos analisá-las de diversos aspectos. Por exemplo, uma norma
que define crimes e estabelece sanções, chama-se norma incriminadora. As demais normas penais previstas na parte geral disciplinam a aplicação e os limites das normas incriminadoras. São chamadas de normas integrantes ou de segundo grau, podendo ser normas de aplicação, que estabelecem os limites de validade e aplicabilidade das normas incriminadoras. Normas declarativas ou explicativas, como o próprio nome sugere, elaboram certos conceitos previstos na lei e explicações. Temos também as normas diretivas, que fixam os princípios a serem obedecidos em determinada matéria. Ainda, normas interpretativas, que servem à interpretação de outras normas, entre outros. Critério apenas de nomenclatura, que facilita o estudo da matéria de direito penal. A seguir, vamos classificar as normas penais, que quanto ao território podem ser gerais, que vigem em todo o território nacional, como o Código Penal, que foi feito para ter eficácia na totalidade territorial do país. Podem ser locais, quando vigoram em determinado lugar do território nacional, ou seja, as leis que podem ser feitas para vigiar durante um período de calamidade, flagelo ou catástrofe em determinada região do país. As chamadas leis excepcionais e temporárias, que veremos em breve. Quanto ao espaço, podem ser comuns, que se aplicam a todas as pessoas e aos atos delitivos em geral, como o homicídio e a lesão corporal, ou especiais, quando são dirigidas a determinados grupos de pessoas, de acordo com qualidades ou funções específicas, como o crime de peculato, que é praticado por funcionário público, contra a administração pública e crimes militares. Quanto ao tempo, podem ser ordinárias, elaboradas para viger em quaisquer circunstâncias, só terminando sua vigência em caso de revogação, e excepcionais, aquelas destinadas a terem vigência em situações emergenciais, nas hipóteses de estado de sítio, de guerra e calamidade pública. Cessada a situação de emergência, a norma perde a vigência, ou seja, ela se auto-revoga. Geralmente, nasce com data de revogação, seja por período expressamente dito ou temporariamente até que a situação emergencial acabe. Para melhor garantir o aprendizado, vamos detalhar as normas incriminadoras, explicativas e permissivas, para garantir que você saberá tudo sobre a norma penal ao concluir esta aula. As normas penais incriminadoras são as que descrevem condutas típicas e combinam sanções, como, por exemplo, o próprio artigo 121, já citado, e o artigo 155 do Código Penal. As normas penais explicativas são as que esclarecem determinado conteúdo de outras normas ou delimitam o âmbito de sua aplicação, dirimindo eventuais dúvidas. Exemplos: o artigo 4º, 5º, 7º e 327 do Código Penal. Já as normas permissivas são as que determinam a licitude ou a impunidade de certas condutas, embora sejam típicas em face das normas incriminadoras. Por exemplo, estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento de dever legal e exercício regular de direito. Finalmente, as normas penais podem ser completas quando apresentam uma lei com todos os seus elementos sem nenhuma necessidade de complementação, como o artigo 121 do Código Penal, ou incompletas quando possuem definição insuficiente, ou seja, necessitam de uma complementação por parte de outra norma, o que chamamos de norma penal em branco. Aprofundando a norma penal em branco, conseguimos perceber que esta possui conteúdo incompleto, vago, exigindo complementação para uma funcionalidade eficaz do próprio ordenamento jurídico por outra norma jurídica, seja uma lei, decreto, regulamento, portaria, entre outros, para que possa ser aplicada ao fato concreto. As normas penais em branco são as normas penais em branco em sentido lato e as normas penais em branco em sentido estrito. As normas em sentido lato são aquelas em que o complemento é determinado pela mesma fonte formal da norma incriminadora, no caso, por outra lei. Se provém da mesma fonte formal, dizemos que é homogênea, tendo em vista que algo homogêneo indica unidade e semelhança. Como exemplo,
podemos citar o artigo 257 do Código Penal, que pune aquele que contrai casamento conhecendo a existência de impedimento que lhe causa a nulidade absoluta. Note que falta algo nesse artigo, que é os impedimentos encontrados no Código Civil em seu artigo 1521, inciso 1 a 7. Note que o Código Civil e o Código Penal são da mesma fonte formal, ou seja, são hierarquicamente semelhantes e provêm da mesma fonte de elaboração. Por isso, a norma penal em branco é homogênea. As normas penais em branco em sentido estrito são aquelas cujo complemento está contido em norma que procede de outra instância legislativa, ou seja, não provém da mesma fonte formal. Temos uma lei em detrimento a um ato administrativo, um decreto, portaria, regulamento ou etc. Já que provém de outra fonte, é diferente, podendo assim ser chamada de norma penal em branco heterogênea, pois é diversa da norma incriminadora. Exemplo, o artigo 33 da Lei nº 11.343 de 2006, que considera como crime o tráfico ilícito de drogas, o ato de importar, exportar, remeter, preparar droga sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. É norma penal em branco? Sim, pois necessita para sua complementação de uma portaria explicativa que explicita o rol de substâncias que podem ser consideradas como drogas. Uma vez que a portaria provém da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, uma autarquia vinculada ao Ministério da Saúde, que não é da mesma fonte formal da lei penal, é considerada uma norma penal em branco heterogênea. Ufa! Achava que norma penal seria fácil, né? E acertou! Essa base será importantíssima em matérias mais elaboradas futuramente estudadas. Na próxima aula, estudaremos os princípios penais e sua importância na aplicabilidade de sanções. Espero que tenha gostado e entendido. Até o próximo vídeo!